Quero convidar aqui à frente nosso amado irmão, reverendo José Clóvis Falcão. Isso é um marco, Desde o início da congregação Antioquia, nós temos privado de convidarmos todos os pastores do presbitério. Hoje, eu completei meu álbum de figurinhas. Reverendo José Clóvis é um exemplo de homem de Deus, trabalhador incansável do reino, missionário, até dizer chega. Quem acompanha os perfis dele em rede social, vê cada uma que esse homem faz pelo reino. E a gente se alegra muito em tê-lo aqui essa noite, reverendo. Para nós é um privilégio muito grande de ouvi-lo aqui. Que o Senhor o abençoe nessa palavra, que o Senhor o use para o seu serviço e que todos nós possamos ser edificados através da palavra que o irmão irá trazer. Deus o abençoe, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Amados irmãos, para mim é um privilégio estar aqui conhecendo melhor esta querida igreja Antioquia, que já faz parte do cenário evangélico presbiteriano aqui de São Paulo. Por sua graça e misericórdia, me faço acompanhar da irmã Iris, que está aqui também intercedendo por nós e tem nos auxiliado neste ministério sagrado, como minha esposa. E eu peço que os irmãos abram comigo em Abacuque, o profeta Abacuque. Quero agradecer a gentileza do nosso pastor, reverendo César. Quero registrar o reconhecimento da graça de Deus na vida dos irmãos. É muito bom chegarmos num ambiente como este, muito bem localizado, e um ambiente aprazível, acolhedor, e com boa música para o louvor de Deus, uma direção sábia do nosso pastor e os queridos irmãos e irmãs aqui congregados. Quero reconhecer a graça de Deus, desejar que esta obra, por Ele mesmo iniciada, com muitos desafios, possa prosseguir, cumprindo o seu propósito, não é? Para nós é uma honra, é um privilégio estar aqui e ver a boa mão do Senhor na condução desta amada e querida igreja em Antioquia. Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Que Deus nos esclareça, nos ilumine e nos faça compreender melhor a sua palavra para a glória do seu nome. Amados, Abacuque era um profeta, o seu nome significa abraço. Ele viveu no pré-exílio, antes que o povo, as duas tribos do sul, fossem deportadas, exiladas para a Babilônia. E cerca de 605 a 600 antes de Cristo, este livro provavelmente foi escrito. E assim, queridos, Abacuque viveu num contexto de iniquidade em Judá, que precedeu o juízo de Deus. E Abacuque, então, ousadamente, não sei se atrevidamente, mas ele teve esta postura de questionamentos diante do Senhor. Até quando? E pergunta: gritar-te-ei e tu não salvarás, porque no meio do povo da aliança havia iniquidade, opressão, a justiça não se fazia presente e o povo sofria. E Abacuque pedia a intervenção divina. Não era possível o Deus Santíssimo
contemplar este quadro de violência, de miséria, de pecaminosidade e aparentemente nada fazer. Depois, então, o Senhor responde a Abacuque nestes termos, versos 5 em diante: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Esta era a descrição que Deus apresentou de um povo que ele suscitaria para vingar a iniquidade, a pecaminosidade no meio do povo da aliança, o povo de Judá. Então, queridos, Abacuque ficou extasiado. Abacuque não esperava que Deus fosse levantar os caldeus, um povo terribilíssimo, um povo pavoroso, um povo violentíssimo, um povo que não respeitava as autoridades, um povo que arrastava os seus inimigos como areia os amontoava, um povo que invadia e ria-se das fortalezas existentes, um povo, naquele contexto, imbatível. E Abacuque, então, intercede nestes termos: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste este povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, Abacuque não entende a obra de Deus. Abacuque reclama, questiona, invoca o Senhor como se dormisse o guarda de Israel, como se ele não estivesse vendo tudo aquilo que Abacuque contemplava. E Deus então revela, mostra para Abacuque que vai levantar o povo caldeu para punir o seu povo. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos?
Abacuque intercede e questiona o agir de Deus. Abacuque não reconheceu a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu desconhecimento daquilo que o soberano tinha planejado desde os tempos eternos. O que eu faço não o sabes agora, disse o Senhor Jesus. Compreendê-lo-ás depois. Nós não podemos viver pela vista, pelas notícias, pelo noticiário. Não podemos ser levados ao redor por todo o vento de qualquer natureza, a não ser pelo vento do Espírito, da palavra do soberano Deus. O Deus que controla tudo e a todos e sabe o que faz. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E a resposta do Senhor, vejam como Deus é compassivo, vejam como Deus é misericordioso, vejam como Deus é paciente em suportar as palavras insensatas, inconvenientes, inconsequentes do profeta. E o profeta diz: por-me-ei na torre de vigia, capítulo 2, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Queixoso, murmurador, sem reconhecer a grandeza insondável de Deus, os propósitos eternos de Deus, querendo aconselhar ao Senhor, criticando e agindo de uma forma insensata. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ver até aquele que passa correndo. Todos tomarão conhecimento da visão, até aqueles que não têm desejo de conhecer, até aqueles que estão apressados nesta vida. Eles terão conhecimento da visão, da compreensão, da realidade, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus é atemporal, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Ele está entronizado em um alto e sublime trono. Nem o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. E nós queremos questionar o Senhor. Nós temos que nos ater à visão de Deus, e não à miopia humana. O Senhor me respondeu: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Para sempre está firmada nos céus a tua palavra, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não falhará. Deus não falha. Deus não usa os critérios humanos, cronológicos, para agir. Deus não atende às nossas questiúnculas. Ele tem um plano maravilhoso. E nós sabemos que no final desta jornada, enquanto peregrinos que somos, herdaremos a terra prometida.
e estaremos para sempre com o Senhor. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, no tempo determinado. Um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No tempo de Deus, Ele vai cumprir a promessa. Certamente virá, não tardará, porque Deus não vê como vê o homem. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Repita comigo, mas o justo viverá pela fé. Feche seus olhos e exclame, mas o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção das coisas que estão por acontecer. Não tardará. E esta é a primeira menção desta expressão recorrente no restante da revelação. O apóstolo Paulo a usou em seus textos, na epístola aos Romanos, na epístola aos Gálatas. O escritor aos Hebreus faz referência a este texto produzido no 6º, 7º século antes de Cristo. O justo viverá pela sua fé. Em contraposição, eis o soberbo, aquele que pensa, que julga ser maior e conhecer mais do que aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim como o vinho é enganoso, também pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão os 5 ais sobre os caldeus, porque Abacuque argumentou, o povo da aliança é pecador, mas os caldeus são muito mais do que o povo judeu. E aparentemente tu não fazes nada, e estás me dizendo que vais usar os caldeus para punir, disciplinar, justa e merecidamente, o teu povo. Só que este povo merece muito mais castigo do que o nosso povo. E aí Deus revela o final dos caldeus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos por causa do meu nome, não ficará sem galardão. Mas aquele que proferir uma palavra frívola, dela darão conta no dia do juízo, e abrir-se-ão os livros, e os segredos nossos serão revelados. Os caldeus também serão castigados. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Diz, a visão
para esclarecer o profeta sobre a justiça, o juízo de Deus, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele. Não pensemos na minha terra, tem um adágio popular que diz que fica de bico doce. E nós vemos as coisas acontecerem e parece que Deus está dormindo, que Deus está ausente, que Ele tudo criou e de tudo se ausentou, mas isso é mentira do pai da mentira. Deus está onde sempre esteve. Deus está em um alto e sublime trono e nada foge ao seu controle. E os cabelos todos da nossa cabeça estão contados. Não temais, pois, ó vermezinho de Jacó, ó povozinho de Israel. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ai daquele que edifica a sua casa, pois não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, irmãos, como é triste, humanamente falando, percorrermos o centro da nossa cidade, vemos a sujeira nas ruas, nos prédios, tudo sujo, tudo imundo, porque reflete uma sociedade porca, uma sociedade que não conhece a santidade de Deus. Quando o Evangelho entra, quando a graça de Deus nos educa para vivermos uma vida santa, justa, piedosa, as coisas mudam. A pobreza dá lugar ao suprimento necessário, o pão nosso de cada dia é visto. Porque o Evangelho redime, o Evangelho regenera, o Evangelho transforma. E o Evangelho há de cumprir a justiça de Deus em Cristo para todos os povos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero ficar juntinho de Nietzsche. Digo, olha, que homem famoso. Que inteligência extraordinária. E eu tão burrinho. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu estou achando que Nietzsche vai cantar um desses cânticos maravilhosos que vocês cantaram hoje aqui. Exaltando, glorificando, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vi a camiseta do corintiano aqui que chegou, um rapaz corintiano, muito bom. Então, lá não vai ter segunda divisão. Todos nós. Só alegria. E o Corinthians não vai cair, não. O Corinthians é time, campeão do mundo. É campeão do mundo. Mas dá aquele, não é? Assim a pessoa fica meio, não é? Mas nós conhecemos os vivas de júbilo, né?
Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. E o próprio rei Nabucodonosor, representado naquela estátua como a cabeça de ouro, foi para o campo, foi para a relva, se alimentar como um animal irracional. Serás farto de opróbrio em vez de honra, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras. A idolatria está associada à mentira, e a mentira escraviza, mas a verdade liberta. A imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o seu artífice confie na obra fazendo. Para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Verso 20, lê comigo. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diga comigo, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não era o templo de Jerusalém. Este templo seria queimado. Este templo seria destruído. Mas ele está, nem o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele está no trono de glória. Isaías viu a glória do Senhor, os serafins cantando uns para os outros, com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 voava, com 2 cobria os pés, e cantavam uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor, Ele está em um alto e sublime trono. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e dar glória a Deus e viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Abacuque gostava de cantar. Abacuque era assim dessa área. E aí ele compõe o cântico. Começou com queixa, com lamúria, com lamentação, com palavras insensatas, manifestando a ignorância, o desconhecimento. Mas terminou com louvor, com adoração, com reconhecimento do poder imensurável de Deus. E ele diz, tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações. Olha como mudou o coraçãozinho de Abacuque. Eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu estou surpreso. Eu estou sem saber
sem entender, porque o justo viverá pela fé, não pelo entendimento, não pela aparência, não pelo noticiário, não pela manipulação. Nós vivemos naquela visão de Deus revelada ao profeta e escrita na palavra. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Se você enxergar como Deus enxerga, se você vê o que acontece com os olhos de Deus, você vai exclamar como salmista. O salmista no Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para fazeres emudecer o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória ou de honra o coroaste. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Quando foi que os apóstolos, o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, louvaram em Filipos? Quando estavam presos no cárcere, quando injustamente haviam sido surrados, quando seu corpo estava ferido. Quando foi que Estevão, o primeiro mártir, viu os céus abertos e a glória de Deus se manifestando? Quando seu crânio estava sendo aberto com as pedras daqueles incautos, ignorantes e religiosos judeus da época. Aqui vai acontecer a mesma coisa. No final ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, contudo eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe.